Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai estudar sobre rizosfera, a parte que mais tem concentração de vidas no solo. É a parte do solo que tem uma maior quantidade de, de bactérias, de fungo, de vida no solo. E é onde começam os processos mais importantes, onde começa ou onde acontecem os processos mais importantes, né, da atividade biológica. Então, curte esse vídeo, dá um like aí para ajudar e assiste para você entender perfeitamente como é que esses processos acontecem. Então, a rizosfera é uma área em torno da raiz, né, da planta habitada por uma comunidade microbiana que é influenciada por compostos químicos liberados pela raiz da planta, né? Então a planta libera, né, compostos químicos que que alimenta essa biologia do solo, por isso eles são tão concentrados nas raízes. No solo, as raízes das plantas crescem e secretam uma matriz diversificada de exudados orgânicos que estimulam o crescimento de comunidade microbiana presente na rizosfera, que é essa região aí próximo da raiz. Eventos e processos de mais alta relevância ocorrem ou começam na rizosfera. Troca iônica, fixação biológica de nitrogênio, que é um assunto tão importante. Micorrizas, que é muito benéfica às plantas, ajuda muito. A gente já tem algum vídeo sobre micorrizas e vamos continuar estudando sobre micorriza, porque é um assunto extremamente importante, ajuda muito a planta, é um ganho de nutrientes que a micorriza fornece para a planta muito grande e acontece na rizosfera, né? Promoção do crescimento vegetal e ciclagem de nutrientes. A ciclagem de nutrientes que é também tão importante para manter a qualidade do solo, para fornecer nutrientes para as plantas, acontece, né, em grande frequência na rizosfera devido à sua elevada quantidade de atividade biológica que tem na rizosfera, e tudo isso promove aquele, né, bom crescimento vegetal que a gente tanto espera, né, plantar ali a nossa pegar a semente e ver a planta crescer rápido e crescer bonito, né. Na rizosfera pode ter de 10 a 100 vezes mais vida. Agora imagine a quantidade de vida biológica que tem no solo, né? E a rizosfera tem de 10 a 100 vezes mais. É uma quantidade, né, gigantesca. Em torno de 10 elevado a 9 células por grama de solo, né? É em torno de 10 a 100, em torno de 10 elevado a 9, né, a quantidade de vidas, né, por grama de solo da rizosfera. É uma quantidade muito grande, por mais que ele seja muito pequeno, um microscópio, mas uma grama de solo é pouco, né? Para essa quantidade é gigantesca, dá para a gente entender, ter uma noção do quanto eles trabalham a favor da planta e do quanto é importante a gente ter um manejo que facilita esse trabalho, né? Isso porque as plantas liberam secreções como o exudado que alimenta a biologia do solo. O motivo de ter tanta concentração de vida biológica na rizosfera é porque ele se alimenta dessas secreções que as plantas liberam. E aqui um outro fato muito interessante sobre a rizosfera e sobre as plantas é que as plantas elas conseguem selecionar ou atrair, né, atrair ou meio que selecionar o tipo de vida biológica que vai ter perto da rizosfera, né? Ela determina o tipo de vida de acordo com o tipo de secreção que libera. De acordo com a necessidade da planta e o tipo de solo, ela libera um tipo de exudado. Então, o tipo de vida, a quantidade de espécies e de variações de vida biológica é gigantesca. Então, para cada solo, para cada região, para cada situação climática, vai ter um tipo de vida especializada para aquele solo e para aquela região. E também, obviamente, para cada tipo de planta, né? Cada tipo de planta ela atrai o exudado que ela libera, né? Ele
agrada mais a um tipo variado de bactérias. Então, quando a gente faz uma monocultura por muito tempo, se seleciona um tipo só de bactérias, de fungos, de vida biológica, fica selecionado e as outras acabam morrendo por falta, né, de alimento. Porque aquela planta, as raízes daquela planta liberam um tipo de exudado que favorece apenas um tipo de vida. E quando você tem uma policultura, né, várias plantas ali perto, cada planta vai selecionar um tipo de vida biológica e no total acaba tendo uma grande diversidade. Mas também a planta consegue selecionar essa vida de acordo com as necessidades da planta. Se a planta precisa mais de nitrogênio, ela vai liberar um exudado que vai atrair mais, né, bactérias fixadoras de nitrogênio. Se ela precisa de uma planta que produz um antifungo, né, um antifúngico, ela vai liberar um exudado que atrai aquele tipo de bactéria. Ela tem essa inteligência muito interessante, ela consegue fazer esse tipo de seleção de acordo com aquilo que ela libera. Existem vários tipos de bactérias e fungos especializados: promotores do crescimento, controladores de praga, produtores de antifúngico e antibiótico, disponibilizadores de nutrientes e atividade de defesa da planta, né? Ativadores de defesa da planta. Tem alguns tipos de bactérias especializadas, de fungo, que eles conseguem estimular a defesa da planta, conseguem ativar essa defesa da planta. E aquelas que produzem antifúngico, obviamente, vai afastar um tipo de fungo. Que produz antibiótico vai afastar um tipo de bactéria. Então, de acordo com a necessidade da planta, da situação que ela necessita, ela consegue liberar esse composto de exudado diferente que vai atrair um determinado grupo específico de bactéria. Isso é muito interessante, como a natureza tem tanta inteligência, né? Como esse processo é tão complexo, tão bonito e está a nosso favor. Todo esse trabalho, toda essa inteligência que Deus criou, toda a perfeição como o Criador fez a natureza é para nos ajudar, é para facilitar a nossa vida. A gente só precisa aprender a trabalhar com isso. A gente precisa adotar um manejo que permita que essa inteligência que foi criada a nosso favor possa florescer, possa crescer e possa produzir o resultado. E esse é o objetivo desse canal, é trazer informação para vocês, né? Eu estou explicando o que é que acontece, como acontece, e também dando dicas, e cada dia quero trazer mais dicas de como trabalhar esse processo, como ter um manejo, como podar a natureza para que essa inteligência trabalhe a nosso favor. E assim a gente com certeza vai ter um resultado muito melhor do que a gente trabalhar de uma determinada forma. Os conhecimentos que os antigos tinham sobre plantação, né, são bons, com certeza, né, conseguiu produzir alimentos até hoje, mas a gente está numa época que tem muito conhecimento, tem muita pesquisa. A gente está numa época boa em que muitos estudos estão trazendo muitos conhecimentos. Esse tipo de conhecimento há muito tempo era muito difícil. Nossos pais, nossos avós, antepassados não teve acesso a esse tipo de conhecimento. Então eles desenvolveram um tipo de manejo da forma que eles acharam mais conveniente. Hoje a gente tem muita informação à disposição e está na hora da gente dar uma atualizada nesse sistema de manejo, né? Não é jogar o que os antigos nos ensinou fora, pelo contrário, mas é hora de usar o conhecimento que tem disponível hoje e melhorar esse processo. É hora da gente atualizar o nosso sistema de manejo, nos adequar e evoluir esse processo de acordo com tanto conhecimento que a gente tem hoje. As regiões da rizosfera é composta por basicamente 3 zonas, que são didaticamente definidas com base na proximidade em relação às raízes, né? A endorrizosfera, que inclui porção do córtex, e
endorme, que é o espaço apoplástico, né? Rizoplano, que é a zona medial adjacente à raiz, incluindo a epiderme e a mucilagem, e a ectorrizosfera, que se estende para fora a partir do rizoplano. São nomes técnicos e a gente não está aqui para ficar, né, aprendendo tanto o nome técnico. A gente quer aprender a entender como é que funciona e trabalhar isso, né? Então é só lembrar que existe ali três divisões basicamente e que determina, né, os espaços da rizosfera de acordo com a proximidade com a raiz. Aqui a gente tem uma representação gráfica do que é uma raiz, né? E dos processos e das partes que compõem ela, né? Isso aqui é uma ponta na raiz, digamos assim, né? Que é o final dessa raiz. E a rizosfera, né? É esse ponto tracejado aqui mais longo em volta da raiz aqui, que é de 0,4 a 3 milímetros, né? Que é esse espaço da raiz de 0,4 a 3 milímetros de distância da raiz é a região da rizosfera. Então dá pra gente perceber que é realmente muito colado à raiz da rizosfera. A rizosfera é um espaço muito pequeno e bem próximo, né, que envolve a raiz, que é a parte da rizosfera. Aqui a gente tem a rizosfera interna, que é de 0,01 a 3 milímetros, que é essa partezinha bem mais próxima aqui, chamada de rizosfera interna, né, de 0,01 a 3 milímetros, né, muito, a 0,3 milímetros, né, mesmo colado mesmo a raiz, né. A gente tem o rizoplano, que é a parte, digamos assim, da casca mesmo da raiz, né, ou a parte mesmo da mucilagem, que já é colado mesmo a raiz. A gente tem o córtex, né, que é essa parte mais interna da raiz. Aí aqui a gente temos a cofa, a mucilagem, são as bactérias aqui, né, perto da cofa, onde está sendo liberado, executado, as células de prendida, mucilagem, exudados, né, e secreções, bactérias e todo o processo que acontece aqui próximo da raiz. Então é nessa proximidade aqui da raiz, né, muito próximo, que acontece a rizosfera, nessa região de grande influência. E isso é muito importante porque essas bactérias, elas têm a capacidade de absorver nutrientes e passar diretamente para a raiz. A gente viu sobre os processos de absorção de nutrientes que as raízes fazem. Mas essa atividade elevada de bactéria tão próxima à raiz, né, acontece aqui uma troca simbiótica, né, uma simbiose, digamos assim, uma ajuda, porque a planta libera alimentos para essa vida biológica, né, para as bactérias, para os fungos, e essa vida biológica processa o solo, libera nutrientes para as plantas e libera nutrientes muito próximo à raiz, então facilita muito a absorção de nutrientes. Tem a questão das micorrizas, que elas se ligam às raízes mesmo, elas, né, cria como se fosse aquelas ervas de passarinho, digamos assim, apesar da erva de passarinho só sugar a planta, né, basicamente. Mas a micorriza cria uma teia muito grande de pequenas raízes da micorriza por toda a terra, e quando ela encontra a raiz, ela fixa na raiz e troca nutriente com as raízes. E assim acontece com algumas bactérias. Algumas bactérias acontecem dentro da raiz, dentro da casca da raiz, e elas trocam nutriente, elas fornecem nutriente para a planta e a planta fornece nutriente para elas. E essa troca de nutriente que as plantas fazem, né, com essa vida biológica, auxilia muito a planta, porque a planta ganha muito nutriente, além do nutriente que a planta absorve do solo por os meios de absorção normais, né? Ela também tem um grande reforço, uma grande quantidade de nutriente que é extremamente favorecido por essa atividade biológica. Se você tem um manejo que não favorece essa atividade biológica, olha a quantidade de nutrientes que as suas plantas estão perdendo, que elas poderiam estar recebendo, né? Poderia ter um desenvolvimento muito mais
positivo, digamos assim, né? E sobre a questão do carbono, né? O carbono é uma das grandes fontes de energia, de nutrientes para as plantas desenvolverem e a vida biológica do solo também, né? São o carbono, né? Basicamente é o carbono as matérias que mais constituem a planta. Embora a planta absorva tanto o nutriente da terra, numa escala geral, digamos assim, no formato inteiro, na massa da planta, não tem um valor tão grande assim. A maior parte é água, é carbono, né, que é retirado do CO2 aí. Então 60% do carbono fotoassimilado são mandados para as raízes, né? 50% vão para a respiração das raízes, né, liberado em formato de CO2, né, da fotossíntese. O restante vão para o aquecimento, sai pelos exudados, mucilagem, tecidos, matéria orgânica do solo, vai por micro-organismos e composto livre, que também libera aqui a questão do CO2. Só uma curiosidade aí sobre o carbono, sobre o CO2, que é a base aí das matérias orgânicas, né? A base da matéria orgânica é esse carbono orgânico aí. Então, pessoal, por hoje é isso que a gente tinha para falar um pouco sobre rizosfera, era isso. Essa parte, né, de alta concentração de vida biológica no solo, que tem extrema importância para a planta, né? Uma grande produção aí de nutrientes para as plantas, de atividades que facilitam o crescimento da planta são feitas na rizosfera, nessa região tão próxima das raízes. E tem essa concentração, obviamente, muito benéfica, né? Se tem uma grande quantidade de bactérias disponibilizando vários nutrientes próximo às raízes, as plantas vão absorver muito mais fácil do que longe das raízes. Então é muito lógico isso, né, que as plantas fazem, liberar esse tipo de alimentos, né, para essa bactéria e atrair. E a questão dela selecionar o tipo de bactéria, ter essa capacidade de selecionar a bactéria de acordo com suas necessidades, é um fato muito curioso e muito interessante, né? A natureza tem muita inteligência, não é, né, uma coisa meramente do acaso. É uma coisa muito bem feita, muito perfeita e muito bonita. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário, eu respondo, faço outro vídeo, eu explico de uma forma diferente. Meu objetivo aqui é passar conhecimento, é ajudar as pessoas que eu puderem, a elas, né, terem aí o conhecimento, aplicar na sua horta. O que eu estou passando aqui não é meras teorias e coisas só para a gente entender, não. É para a gente aplicar, né? Como eu estou falando, favorecer a atividade biológica é importante. Vamos buscar um tipo de manejo que favoreça a vida biológica do solo. A gente sabe que a biologia precisa de alimento e ela se alimenta de matéria orgânica. Vamos fazer cobertura de solo, vamos podar, fazer cobertura de solo. Não vamos fazer queimada, não vamos bater nenhum tipo de defensivo agrícola, defensivo químico. Vamos trabalhar a favor da vida do solo, dessa inteligência, né? E esse conhecimento que eu trago para vocês é para a gente mudar o nosso manejo aos poucos e implementando uma situação que vai nos ajudar. Se essa vida biológica do solo está aí para nos ajudar, a gente tem que ajudar ela. Ajudando ela nos ajuda. Por hoje é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.